Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Reino e eu estou aqui para mais uma aula, tá? Galera, presta atenção nessa sequência de imagens aqui. Pessoal, essas imagens estão dando polêmica, tá? Isso aqui aconteceu lá no grupo de alunos lá da Octopus e tá todo mundo querendo entender por que o mercado está subindo e o Paulo está vendendo, tá? Então, eu não vi a operação dele, ele não contou para mim o que aconteceu, mas acredito eu, como um bom aluno do Paulo, né? Lá no começo eu fui um dos primeiros. Então, eu acho que eu sei qual o motivo que ele está vendendo. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui na prática o real motivo dessa operação do Paulo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que entender que cada trader, cada pessoa vai ter o seu óculos, tá? Então, talvez a gente está vendo uma subida do dólar nos últimos dias porque a gente está usando uma determinada estrutura. Já ele está girando vendido porque ele está vendo outra estrutura, beleza? A gente precisa entender o seguinte: dentro de uma estrutura operacional existe o gerenciamento de risco, tá, pessoal? Então, eu não posso comparar a minha mão com a mão do Paulo, tá? O motivo dele ficar para trás de uma operação, né, chegar a ficar 25k em uma operação negativo, com a meu operacional, né, com a minha mão, desculpa, com o meu gerenciamento, com o número de contratos que eu opero, o stop financeiro dele é um, o meu stop financeiro é outro, totalmente diferente. Então, nada de estar se comparando, nada de estar julgando a forma como cada um está operando, porque cada um vai ter os seus motivos, vai ter a sua mão, beleza? E é o que eu falei, cada um tem o seu óculos. Por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo no dólar essa semana, estou girando comprado em alguns pontos, porque eu estou vendo que nos últimos dias, por exemplo, aqui ele saiu, o dólar quebrou essa estrutura que ele vinha fazendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. O dólar saiu desse ponto, né? Desceu nesse canal e ele saiu desse ponto para esse ponto. Então eu estava percebendo que ele estava nessa estrutura de queda, né? Já tinha quebrado ali as mínimas dos dias 3 de janeiro, dia 4 de janeiro. Então ele quebrou, voltou, fez pullback. Voltou, fez um teste aqui na mínima, voltou e fez pullback. E ele quebrou de novo a estrutura, tá? Então essa FIBO, ela veio daqui para cá. Então, de novo, ó, a gente percebe que ele saiu desse ponto, fez um teste aqui, rompeu e fez um teste de novo. Depois ele abriu aqui no dia 15 com gap de baixa, testando a mínima da região e foi até lá em cima. Beleza? Aí ele quebra essa tendência de baixa e começa a trabalhar em uma nova tendência. Beleza? Então, essa nova tendência, eu estava olhando aqui, por exemplo, aqui a gente percebe que o dólar ele saiu desse ponto aqui para esse ponto. Então, por exemplo, a gente teria uma FIBO mostrando aqui os 50% do movimento, né, onde poderia fazer a região de mitigação, né, o pullback, né? E ele sai desse ponto e vem para esse ponto, beleza? Então eu teria de novo uma FIBO daqui para cá. Sem contar também que esse canal ele estaria aqui assim, ó, mostrando para a gente a subida. Então eu acompanhei a subida lá desde o dia, deixa eu ver direitinho aqui, do dia 12 até agora no dia 23. Para mim ter um dólar comprador hoje, eu precisaria que esse dólar não perdesse a mínima de ontem, né? Eu precisaria que ele se mantesse acima dessa região aqui, ó. Então, se ele amanhecesse com leve gap de alta, eu tentaria trabalhar comprado para trazer ele aqui nas máximas de ontem, tá? Nas máximas desses 2 últimos dias, ok? Então, esse aqui é o meu óculos para os últimos momentos do dólar, tá? Eu tenho meu canal, minha estrutura principal aqui, né, que com essa estrutura principal eu consigo enxergar aqui algumas médias móveis que eu gosto de usar. Então, o dólar estava se mostrando um pouco mais comprador nesse movimento, beleza? Mas lembre-se do que eu falei. Tudo é questão de perspectiva, tudo é questão de cada um tá usando o seu óculos, beleza? Então eu vou apagar tudo isso daqui e vou mostrar para vocês qual o real motivo do Paulo tá vendendo nessa região, beleza? Lembra que eu falei para vocês em um vídeo passado que a análise começa de um time frame maior para um menor. Então, beleza, como eu falei para vocês, eu gosto sempre de iniciar lá no mensal. Então, por exemplo, aqui, eu entendo que o dólar saiu dessa distribuição lá em cima, nesse topo lá em cima, prestem atenção, lá em cima, e ele veio fazendo todos os testes, ó, tá vendo? Consolidou lá 2020, 2021, ele perdeu essa região em 2022, voltou, fez o pullback e fez a tendência de baixa de novo. Então aqui eu teria um movimento de fundo de novo aqui, né? Ó, aqui, que é onde ele volta
e faz o pullback, ó. Olha que pullback perfeito, ó, perfeito, né? Foi lá em cima, perdeu a região, foi lá, perdeu a região e voltou, fez o teste. Então, claramente, o dólar em uma tendência de baixa nos últimos meses. Tá, mas vamos lá. Deixa eu marcar essa região aqui de mínima também, que é onde ele segurou nos últimos dias. Beleza, então aí eu baixo para onde? Eu baixo para um gráfico diário. Então, essa aqui, ó, é a estrutura que eu estou de olho no dólar nos últimos meses, ó. Essa é a estrutura que eu estou de olho no dólar nos últimos meses. Então, o dólar, desde um período ali em 2023, né, ele voltou para fazer a mitigação aqui. Tá? Deixa eu até colocar uma corzinha aqui para a gente enxergar isso aqui. Vamos colocar aqui de vermelho, porque a gente sabe que ali é uma região mais vendedora, não é isso? Tá. E aqui eu vou colocar de verde, para a gente identificar que aqui é uma região mais compradora. Aqui, vou colocar um verdezinho aqui também, para a gente identificar que é uma região mais compradora, tá? Então aqui embaixo, ele sim no macro, estrutura macro é uma região mais compradora, e no intraday, aqui desculpe, no macro aqui é uma região mais vendedora, tá? Então aqui é a estrutura principal. A gente vai aproximar o zoom aqui, o que a gente percebe? Pessoal, claramente aqui, ó, claramente o dólar está tendo uma dificuldade muito grande para passar aqui, ó, dessa região. Olha quantas vezes o dólar já foi aqui nessa região. Então ele foi nessa região novembro, dezembro, foi lá próximo dela agora entre dezembro e janeiro e foi lá de novo. Então aqui era uma região mais vendedora. Eu vou colocar aqui em uma cor neutra aqui. Vou colocar aqui esse azul celeste aqui, tá? Então aqui era uma região mais vendedora. Então, galera, prestem atenção. Por mais que a gente tenha o nosso viés de um ativo comprador no 15 minutos, a gente tem que entender que as coisas não se fazem no 15 minutos, as coisas não se desenvolvem lá no 15 minutos. Tudo tem do macro para o intraday. Então, claramente aqui era uma região mais vendedora. Então, acredito eu, não tem como confirmar, ele pode até confirmar depois que assistir o vídeo lá no grupo, se ele estava vendendo por esse motivo. Na minha opinião, aqui era uma região mais vendedora. Inclusive, eu vou colocar agora para vocês a imagem de um aluno nosso que mandou para mim no privado. Prestem atenção. Percebam que o Robson mandou essa imagem para mim e claramente ele também estava de olho na mesma região. Então, o que acontece? Paulo começou a vender aqui, nessa estrutura menor, acreditando que poderia vir até aqui em cima, né? E depois devolver um pouco, né? Então ele vai girando, repondo o lote, tirando o lote, girando, pegando o parcial dele, até ir no alvo final dele, tá? Então entendam, uma coisa é a gente ter a nossa análise gráfica e outra coisa é gerenciamento de risco. Eu falo direto. Até que, inclusive, conversando com um aluno nosso, tava falando, pô, o cara tem o stop financeiro dele. Ele começa a girar vendido. Passou do stop, ele faz um cálculo lá. Aqui se eu começar a vender aqui, eu vou chegar aqui em cima com tantos contratos, e se passar dessa região, eu vou estopar X. Então, ele tem todo um planejamento em cima disso daí, em cima do que ele quer fazer. Então, ele vai operar daquela forma. Só que aí a gente tem que entender o seguinte: o PH é o PH, o Paulo é o Paulo, ele tem a mão dele, ele tem a forma dele operar, o stop financeiro dele, e a gente vai ter o nosso. Eu, particularmente, trabalhei comprado hoje no dólar, tá? Vendi na abertura e comprei no 1% de queda, mas porque a minha mão, o meu número de contratos, a forma que eu opero, ela fala para operar um movimento mais curto. Então, o meu operacional, a minha leitura estava aqui nessa estrutura. Então, eu estava de olho nesse movimento menor aqui, ó, tá? E, consequentemente, né? Consequentemente, os meus alvos também são menores, porque o meu movimento é menor. Talvez o Paulo está olhando essa estrutura maior aqui, para tentar trazer até aqui embaixo, em uma movimentação de swing, ok? Então, pessoal, fiquem atentos nos time frame. Cada time frame ele vai dar uma perspectiva diferente. Lógico, conforme eu aumento o time frame, maior vai ser o meu stop, maior vai ser a região que eu tenho que defender. Por exemplo, aqui, é o que eu falo constantemente. Aqui, ele chegou lá em cima, já aqui não chegou. Então, por exemplo, o cara que opera swing, ele vai ter que fracionar o lote dele para começar, por exemplo, vender acima dos 50%. Porque quem garante que o preço vai vir aqui em cima todas as vezes? Nenhuma. Ele veio até aqui, ó, até uma certa parte, até um certo momento da região e derreteu. E depois ele veio aqui de novo, ó, e dessa vez passou.
Então, a gente tem que ter a percepção de que em alguns momentos o ativo vai até lá e em alguns momentos não vai. Então, quando você está em dúvida se vai ou não vai, o que você faz? Uma das formas é fracionar lote, entendeu? Então, você fracionando o seu stop, você, em vez de estopar tudo em uma região, você faz um planejamento para estopar o financeiro dentro de uma região maior, entendeu? Então, por exemplo, ao invés de estopar com 10 contratos aqui, poderia vender, por exemplo, 2 contratos aqui, 2 contratos aqui, mais 2 contratos aqui, mais 2 contratos aqui, mas até inteirar os 10. O stop financeiro ficaria acima da região. E ele pegou o movimento que ele estava esperando. Não sei, volto a falar, não sei se o trade realmente foi esse. Acredito eu, pelo tempo de tela que eu tenho, pelo que eu conheço o Paulo, o trade foi esse, tá? Então, fica a dica para vocês aí. Galera, de brinde, eu vou dar para vocês a análise do índice, tá? Dos próximos, do que eu estou enxergando nos últimos dias, tá? Eu estou vendo o índice descendo nesse canal maior aqui, ó. Ok? No momento, eu estou um pouco arisco em, por exemplo, se ele vier abrir amanhã aqui, ó, eu ficaria um pouco tímido em comprar, em vender aqui, por exemplo, eu acreditando que essa estrutura de venda que ele possa vir aqui embaixo, eu ficaria um pouco arisco com venda, porque seria a mínima de hoje, amanhã, olhando isso amanhã, seria a mínima de hoje, e o índice, ele, se vocês repararem, é a primeira vez que depois dessa queda aqui, ó, é a primeira vez que ele passa acima das médias, tá? Então, se ele abrir aqui amanhã, tá? Se ele abrir aqui amanhã e não perder as médias, não perder a mínima de hoje, ficar embaçando por aqui, eu vou tentar comprar pensando em uma reversão de movimento, tá? Pensando que ele pode fazer algo do tipo aqui assim, ó, para querer nos próximos dias reverter o movimento. Se o índice perder essa região aqui dos 128 mil, tá? 128.500 aqui no caso, né? Se ele vir começar a trabalhar abaixo disso, pode ser que a gente veja um índice mais vendedor seguindo essa tendência maior, tá? Então, o alvo seria as mínimas aqui, tá? Podendo mais para frente até perder. Vim aqui segurar nas mínimas, vim dar um embromation aqui e depois perder para vir buscar patamares aqui embaixo. Mas por enquanto a minha análise é essa. Se o índice amanhecer acima da mínima de hoje, tá? Não perder a mínima de hoje, eu vou tentar trabalhar comprado porque passou acima das médias. É a primeira vez que ele vai acima das médias. Mas pode ser uma falsa tendência aí, né? Pode ser que ele volte abaixo aqui e venha testar as mínimas aqui. Então, eu estou de olho nessa estrutura aqui do índice, beleza? Vou dar mais duas para vocês, 2 insights para vocês aqui. Bitcoin, tá? Bitcoin vinha aqui num gráfico mensal, cumprindo essa frequência de queda aqui, ó. Nessa frequência de queda. Cara, análise técnica pura aqui, ó. O Wyckoff na veia, tá? Então, ele foi lá, fez o teste na região, ok? E perdeu. Então, essa FIBO vem de onde? Vem daqui para cá, tá? Deixa eu ajustar ela aqui, porque ele já mostrou até os 50%. Então, opa. Bora lá, travou aqui, pessoal. Mostrou 50%. Aqui, tá? Deixa eu colocar no semanal, que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Olha lá. Então, Bitcoin vinha nessa queda forte, ok? E rompeu. Então, a gente tinha uma FIBO daqui para cá também, tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico livre. Beleza. Então, percebam que o Bitcoin vinha nessa queda aqui, ó, num gráfico semanal. E, do nada, ele rompeu, fez um topo mais alto. Aí ele fez um pullback, tá? Testando essas regiões aqui, ó. E rompeu de novo. Então, por exemplo, essa FIBO, ela já veio daqui para cá, ó. Então, percebam como o Bitcoin segurou aqui no 50% do movimento. Fez o teste de 50%, fez a máxima, teste de 50% de novo. Aí ele rompeu. Então, a gente, nesse momento, tem esse canal de alta aqui no Bitcoin, ó. Tá? Inclusive, ele saiu aqui do ponto A para o ponto B e largou uma FIBO de novo aqui, tá? Então, Bitcoin em tendência de alta, tá? Isso aqui é um gráfico, lembrando, óculos diferente, tendência de alta num gráfico semanal, tá? Isso aqui é para day trade? Não, tá? Eu vou saber onde está a trade location no swing. Então, por exemplo, para mim, da mesma forma que ele foi lá em cima e ele segurou aqui no 50%, ele foi lá e voltou e segurou no 50%, ele está voltando aqui no 50%. Então, eu tenho uma leitura que ele pode chegar aqui e dar uma enganchada, tá? Ah, mas Renan, será que ele vai enganchar para continuar a tendência? Aí a gente vai ver depois.
mas ele pode dar uma enganchada aqui. Se ele perder aqui, pode ser que a gente pegue uma reversão do Bitcoin para ele vir até as mínimas aqui de novo. Por enquanto, o Bitcoin é comprador, tá? Aí a gente estou no gráfico semanal, eu posso baixar, por exemplo, para um 30 minutos. A estrutura está toda montada lá, ó, a estrutura maior. Então, por exemplo, ele perdeu esse canalzinho de alta aqui, ó. Perdeu esse canalzinho de alta e está claramente vindo testar os 50% do movimento maior, ó. Olha o movimento maior. Claramente vindo testar os 50% do movimento maior. Aqui ele pode, igual fez aqui, ó, veio testar, deu pancada lá em cima, veio testar e deu pancada lá em cima. Então ele pode vir testar por aqui, pode dar uma condiçãozinha de compra e até lá em cima a gente teria mais ou menos aqui quanto de valorização? 30% de valorização, tá? Se romper dá até mais, mas estamos no range agora de 30%, beleza? Então essa é a minha leitura para o Bitcoin, ok? E o último que eu vou dar de bônus também para vocês aqui vai ser o Euro SD. O Euro SD, essa aqui vai uma homenagem para o meu amigo Fernando, nosso querido aluno Fernando, que está operando Forex aí também, tá? Vou colocar aqui no gráfico diário e vou mostrar para vocês aqui. Para mim, o Bitcoin, ou desculpa, o Euro SD, ele está trabalhando aqui nesse canal maior aqui, ó, tá? Porque é de um ano, né? Aqui já fez todo 2023 está aqui. Estamos iniciando 2024. Então a gente percebe que o Euro SD ele está completamente lateral, tá? Completamente lateral. Beleza? Então eu tô olhando agora, tava olhando agora essa subida aqui. O que eu reparei? Que aqui a gente tinha um canalzinho aqui, ó. Um canalzinho aqui, tá? Ele fez essa região aqui. Ele fez a troca da polaridade, foi lá em cima e voltou, tá? E segurou aqui. Então, por exemplo, eu teria um afibo daqui para cá, ó. Aqui para cá. E ele segurou, foi lá, voltou uns 50%. Daí ele foi lá para cima de novo. Então, por exemplo, eu poderia traçar esse afibo daqui para cá, ó. Pra cá. Então, prestem atenção aonde ele segurou. Segurou no 50% aqui e o mesmo esquema do Bitcoin era o quê? Qual era a ideia? Que ele segurasse aqui no 50% e desse a pancada para cima, né? Dessa continuidade alta. Só que ao invés disso, ele perdeu, ó. Ele perdeu. Ele fez essa movimentação aqui, ó. Tá? Então, aparentemente, temos um EURUSD mais vendedor pensaria em um movimento de swing aqui embaixo, tá? Já que ele está perdendo a estrutura e fazendo movimentos para baixo, beleza? Galera, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando eu traço uma região dessa daqui, ó, por exemplo aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui no diário de novo, para ficar mais fácil. Prestem atenção, os 50% do movimento, olha quantos dias ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou 12 dias aqui nessa região, tá? E agora ele está abaixo da região, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por exemplo, muitos vão chegar e vai falar, ah, mas aqui ele rompeu 50%, não deu continuidade. Tá, mas aqui é uma movimentação de swing. Então, para swing, ele já estopou, por exemplo, se eu determinei que meu stop seria abaixo dessa região, ele estopou já o swing de compra para dar continuidade de movimento. Só que quem faz giro em day trade, olha quantos dias ele ficou parado aqui na mesma região, tá? Então, prestem atenção. Uma coisa é day trade, outra coisa é swing. Nessa estrutura de swing, ele estopou, mas em uma possível eventual giro aqui para day trade, deu gain muitos dias, porque eu sabia que aqui ele ia fazer exaustão de movimento na venda, tá? Ia exaurir o movimento na venda para tentar buscar a compra, tá? Rompeu, possivelmente estamos vendo uma tendência de queda agora, né? Eu já até descartei essa FIBO aqui, eu já não estou mais de olho nela, tá? Eu estou de olho numa movimentação um pouco menor agora, que seria no caso, por exemplo, essa daqui, né? Cadê ela? Essa daqui, ó. Vou tirar essa FIBO daqui. Aqui. Estou de olho nessa movimentação aqui, ó. Nessa movimentação aqui. E para mim, se ele se manter abaixo disso daqui, ó. Se ele se manter abaixo disso daqui, tem tudo para ele vir perdendo aqui para baixo, tá? A estrutura. Deu uma bugada aqui nos 60 minutos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui bugou 60 minutos, pessoal. Tá? Essa movimentação tá daqui para cá, tá? E
tem uma nova fibo daqui para cá, ó, tá? Então, aparentemente, ó, o mercado está cedendo, tá? Beleza? Galera, fica a dica. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não comparem nunca o operacional de vocês com ninguém. Cada um tem uma mão, cada um tem um stop diário, cada um tem seu stop semanal, cada um tem que se preparar para a sua mão, para o seu operacional, beleza? Entendam que a perspectiva de um não vai ser a perspectiva de outra. O cara tá olhando lá um gráfico semanal, a gente tá olhando um gráfico de 15 minutos e ninguém tá errado, tá? Ele se propôs a girar lotes lá, no caso aqui no dólar. Ele se propôs a girar lotes vendido porque ele está olhando uma estrutura maior, vendido e nós nos propomos a comprar porque estamos olhando uma estrutura menor. Beleza? O importante é entender que quando fugir da análise tem que estopar. Esse é o segredo. Entendeu isso daí? O resto a gente corre atrás. Galera, queria pedir a ajuda de vocês. Deixem no comentário o que vocês acharam do vídeo. Deixem o like de vocês, ok? Ajude o canal a crescer, ajude a comunidade a crescer, beleza? Quem quiser entrar no grupo, no WhatsApp, deixa a mensagem aqui no vídeo que a gente vai encaminhar todo mundo, beleza? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, liga a nós. Tamo junto. Fui!